Fala, meus queridos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes, dando continuidade aos nossos estudos sobre derivadas, beleza? Vamos lá. Meus queridos, eu tenho a seguinte função, g de x igual a 3x ao quadrado mais 5 cosseno x. Olha, lembra que se eu tenho a função g de x igual a cosseno x, a derivada dessa função é menos seno x. De novo, a derivada do cosseno é menos seno, só não vai esquecer disso, tá bom? Então, ó, a derivada dessa função vai ficar da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar esse expoente 2, vou jogar para frente do x, subtrair uma unidade do meu expoente, 2 menos 1 é 1, então tá aqui o expoente de maneira intuitiva aqui no x, né? Mais 5 vezes, vou manter essa minha constante, a derivada do cosseno, lembre-se, é menos seno. Daí, pessoal, é só fazer essa multiplicação aqui, bem simples, ó. 3 vezes 2x é 6x, mais 5 vezes menos seno x é menos 5 seno x, beleza? Então tá aí a derivada da minha primeira função. Tranquilo? Gente, ó, para desenvolver essa minha segunda função, a derivada dessa segunda função aqui, eu tenho que aplicar a regra do quociente, que a gente já viu na aula anterior, e eu tenho que lembrar então da derivada do cosseno, que é menos seno. Então, pela regra do quociente, ó, deriva a minha primeira função, multiplico pela minha segunda função, menos a minha primeira função vezes a derivada da minha segunda função, tudo isso sobre a segunda função ao quadrado. Lembrando, ó, a derivada do cosseno é menos seno, vezes x ao quadrado mais 1, menos cosseno x, a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Daí, meus queridos, eu vou manter o menos seno x vezes x ao quadrado mais 1, menos cosseno x vezes 2x, você pode deixar da seguinte maneira, ó, menos 2x cosseno x, tudo isso sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então tá aí a derivada dessa minha querida função. Meus queridos, agora eu tenho o seguinte, ó, g de x igual a x vezes seno x. Olha lá, você tem um produto. Para você desenvolver a derivada dessa função, então você precisa conhecer e dominar a regra do produto, meus queridos. Como é que funciona? Dada a função g de x igual a f de x vezes h de x, a derivada dessa função vai ser o seguinte, ó. Você precisa derivar a primeira função, multiplicar pela segunda, mais a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Então vamos lá, vamos aplicar agora essa regrazinha, a regra do produto, nessa minha função. Ó. A minha primeira função, ó, deriva a minha primeira função, multiplica pela segunda, mais a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Meus queridos, derivada de x é 1, vezes seno x, mais x vezes. Só não esquece que a derivada do seno é cosseno. Calma lá, a gente viu agora há pouco que a derivada do cosseno é menos seno. Só que eu estou te mostrando aqui que a derivada do seno é cosseno. Gente, 1 vezes seno x é seno x. X vezes cosseno x, deixa do jeito que está, vai ficar x cosseno x. Então tá aí a derivada da minha função, da minha terceira função aí. Tranquilo? Quarta função. Gente, eu tenho novamente ó, que utilizar a regra do produto, só que tem um detalhe muito importante. Você precisa conhecer e dominar a derivada da tangente. Meus queridos, se você tem uma função tangente x, a derivada dela é secante ao quadrado x. Só não vai esquecer disso, meus queridos. Vai anotando, é bom anotar, tá bom? Então, ó, vou aplicar a regra do produto. Vai ficar a derivada da minha primeira função vezes a minha segunda função, mais a primeira função que multiplica a derivada da minha segunda função. Gente, derivada de x ao quadrado é 2x, e multiplica a tangente x mais x ao quadrado vezes a derivada da tangente x é secante ao quadrado x. Tá aí, pessoal. Se você preferir, você pode colocar o x em evidência. Então vai ficar dessa carinha aí, beleza? Na minha quarta função. Se você preferir colocar o x em evidência, beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar, né? Gente, olha que interessante. Aqui já sei de cara que eu vou aplicar a regra do quociente e tenho que dominar quem é a tangente x, beleza? A derivada da tangente x, só para te lembrar de novo, é secante ao quadrado x. Aplicando a regra do quociente. Lembrando, viu, pessoal, que a gente já falou sobre a regra do quociente nas aulas anteriores, então é bom você seguir certinho aí os nossos vídeos que estamos postando nessa playlist sobre derivadas. Então lá, deriva a minha primeira função, multiplico pela segunda, menos a primeira função e multiplico pela derivada da segunda função, tudo isso sobre a segunda função ao quadrado. Gente, a derivada de x mais 1 é 1, vezes tangente x menos
x mais 1 vezes a derivada da tangente x, lembrando que é secante ao quadrado x. E tangente x ao quadrado, né? Vou deixar dessa forma aqui, beleza? Gente, 1 vezes tangente x é tangente x, menos x mais 1 vezes secante ao quadrado x. Tudo isso sobre tangente ao quadrado x. Meus queridos, se eu estou lhe ajudando, me ajude também a se inscrever nesse canal. Deixe seu comentário, curta esse vídeo e não perca os próximos vídeos. Valeu, até a próxima!